Pirando Amigo orgulhosamente apresenta Comportamento dos Gases, exercício do livro do Halliday. Um recipiente A contém um gás ideal sob pressão de 5 vezes 10 a quinta PA, a temperatura de 27 graus Celsius. Ele é ligado por um fino tubo ao recipiente B, cujo volume é 4 vezes o volume de A. Veja a figura. O recipiente B contém o mesmo gás ideal, a pressão de 1 vezes 10 a quinta PA e a temperatura de 127 graus Celsius. A válvula de conexão é aberta e o equilíbrio é atingido a uma pressão comum, enquanto a temperatura de cada recipiente é mantida constante com o seu valor inicial. Qual é a pressão final do sistema? Muito bem. Primeiro, aqui temos os dois recipientes. As moléculas do gás que estão no recipiente A, eu vou chamar de gás A. As moléculas do gás que estão no recipiente B, eu vou chamar de gás B. Ao abrir a válvula, o gás tende a ocupar todo o volume. Então o gás A vai expandir, parte do gás A vai ocupar o recipiente B, parte do gás A vai ficar no recipiente A. Mesma coisa vai acontecer com o gás B. Parte do gás B vai expandir para o recipiente A e uma parte vai ficar no recipiente B. O gás sempre ocupa o volume total. Bem, antes de continuarmos nossa análise, temos que transformar as temperaturas. A temperatura do gás A era 27 graus Celsius. Temos que passar para a temperatura absoluta. Como isso é feito? Soma-se mais 273. A temperatura do gás A é 300 Kelvin. A temperatura do gás B era 127 graus Celsius. A temperatura do gás B, 400 Kelvin. 127 mais 273. Então, conforme já havia dito, o gás que estava no recipiente A vai expandir, vai ocupar os dois recipientes, e a mesma coisa vai acontecer com o gás que estava no recipiente B. O gás que estava no recipiente B expande e ocupa todo o volume. Ou seja, o volume todo agora vai ter porções dos dois gases, ok? O que eu vou fazer agora? Calcular a proporção de gás em cada recipiente. Na hora que abrir o gás A, qual que é a proporção do gás A que vai ficar nesse recipiente e nesse? Quando abrir a válvula, qual a proporção do gás B que vai ficar nesse recipiente e nesse? Então, antes nós precisamos de descobrir quantos mols eu tenho no gás A. Quantos mols? Bem, eu sei que a temperatura é 300, a pressão 5 vezes 10 a quinta Pascal, o volume 1 metro cúbico. Considerei o volume 1 metro cúbico, então o outro volume, que é 4 vezes maior, será 4 metros cúbicos, ok? Se qualquer outro volume que eu escolhesse, o número de mol ia aumentar na proporção que eu aumentasse o volume, ou seja, o valor que eu encontrasse aqui, se eu utilizasse um volume 3 vezes maior aqui, esse número de mol ia aumentar 3 vezes, mas isso não afetaria a pressão, correto? Então, quantos mols eu teria? Bem, no recipiente A, o gás A, tem PVNRT, o R é 831, porque a pressão em newton por metro quadrado e o volume em metros cúbicos, eu concluí que no recipiente A eu possuo 200,56 mols. Agora, antes de abrir a válvula, quantos mols eu tinha no recipiente B? Mesma coisa. Temperatura de B 400 Kelvin, pressão B 1 vezes 10 a quinta PA, o volume 4 vezes o volume do recipiente A. Como eu adotei o recipiente A com volume 1, vai ser 4 agora. Quantos mols eu tenho lá então? PVNRT
eu vou encontrar 120,34 mols. Então, o que nós vamos fazer agora? Já dei a ideia geral, agora eu vou concluir. Qual a proporção de mols do gás A que vai ficar neste recipiente e qual a proporção do gás A que vai ficar nesse recipiente? Depois fazer o mesmo cálculo para o gás B, sendo que quando atingir o equilíbrio, eu vou ter a mesma pressão. Então vamos ver como que eu vou calcular a proporção de mols, não é? A pressão é constante, o volume é constante. Então quem varia é o V, volume, o N e o T. Eu acho que eu falei que o volume é constante, quem é constante é o R e a pressão. Então vou calcular a proporção de acordo com a variação de volume e de temperatura. Eu vou calcular o número de mols. Muito bem. No recipiente A, o volume é V, temperatura 300, então vou ter uma proporção Na. No recipiente B, o volume é 4V, temperatura 400 NB. Então, o número de mol vai ser dividido em 4 partes, sendo que uma das 4 partes vai ficar no recipiente A e 3 no recipiente B, porque o número de mol no recipiente B é 3 vezes maior o número de mol do recipiente A. Ou seja, no recipiente A eu vou ter 25% dos mols e no recipiente B 3 vezes 25, 75%. Então, quando a válvula for aberta, o gás A vai ter no recipiente menor 50 mols, 50,14. E no recipiente maior ele vai ter 3 vezes isso, 150,42. Já havia calculado isso aqui anteriormente. O número de mol no recipiente B 3 vezes maior que no recipiente A. O gás B vai ter no recipiente A 30,08 mols e no recipiente B 3 vezes mais. Então agora ficou fácil para calcular a pressão. No recipiente A, a pressão, no recipiente A de volume V, a pressão é devida à soma desses dois gases aqui. Então, o total de mol que eu vou ter é 80,22. Temperatura 300 Kelvin, eu vou achar a pressão. Veja só. Pressão no recipiente A, PV-nRT. Pressão, o volume é 1, o número de mol, já tinha mostrado, é 50,14 do gás A, mais 30,08 do gás B, 831, a constante vezes 300. 199,9 kPa. Como o sistema está em equilíbrio, no recipiente B eu tenho que ter a mesma pressão. No recipiente B, eu vou ter 150 mols do gás A, não é? E 90 do gás B, totalizando 240. O volume é 4 vezes maior, 4V, temperatura 400, 199 kPa. Ok, muito bem. Pirando Amigo foi um oferecimento de Canil Coisa Bela. Criamos o seu melhor amigo.